mas fazer a prova muito rápida. Olha só, questão 64. No texto, a caracterização de uma minoria, beleza, decorre da existência do quê? Então, para eu caracterizar uma minoria, é preciso ter o quê? 1000 platôs. Por maioria, nós entendemos que uma quantidade relativa maior, mas por maioria, nós não entendemos uma quantidade maior. Então, a maioria não é aquele que tem mais, mas a determinação de um estado ou um padrão em relação ao qual tanto as quantidades maiores quanto as menores serão ditas minoritárias. Maioria supõe um estado de dominação. É nesse sentido que mulheres, tá? Mulheres, crianças e também os animais são minoritários. Por exemplo, a gente vai dizer que mulher é uma minoria não porque nós temos menos mulheres no Brasil, mas num quesito de hierarquia e dominação, ela não é dominante, entendeu? Existe um patriarcalismo que domina, tá? Crianças, a mesma coisa, ou até mesmo questões raciais. Por exemplo, o Brasil é um país em que grande parte pardos, tá? E negros fazem parte da maior parte da população brasileira. Só que pardos e negros são minorias. Por que pardos e negros são minorias sociais? Porque eles não ocupam cargos de dominação em grande maioria, tá? A gente teve já aí presidente negro, pardo. O teu governador do estado, ele é pardo ou negro? O teu prefeito da cidade, ele é pardo ou negro? O deputado que você votou, ele é pardo ou negro? São vários pontos. Não ocupam característica de dominação. Até mesmo em vários pontos, dentro de um quesito de estudo. Digamos o seguinte, quando a gente olha dentro da faculdade, tá? Quando a gente vai entrar nas vagas hoje, para medicina, tá? Para medicina, nós temos tanto pessoas brancas quanto pessoas pardas e negras entrando. Podemos dizer que temos quase 50% escola pública e 50% escola particular? Podemos dizer, né? Porque é a divisão das cotas. Podemos dizer que dessas vagas, nós temos aqui quase metade dessas vagas ali para pessoas pardas e negras, né? Pardas e negras? Podemos dizer. Então é metade, né? Pela lógica, a maioria dos professores e mentores que você deveria acompanhar nas redes sociais e seguir, deveria fazer parte metade desse grupo aqui. Mas 99% é desse grupo aqui. E aí? Qual que é a justificativa? Ah, não, porque os pardos, os negros, os alunos de escola pública, eles não estudam. Eles não estão na faculdade, eles não passaram em medicina. Eles não sabem. Tá entendendo o que é dominação? A própria instituição da sociedade já delimita isso, entendeu? Já delimita isso, entendeu? Olha o grande ponto, né? Olha o grande ponto. É o ponto de que eu, por exemplo, já vi vários alunos, né? Vários argumentos de alunos dizendo que, assim, não assiste a minha aula de resolução aqui do YouTube porque eu passei em cotas. Porque eu sou um aluno de escola pública, eu passei em cotas. Então, na cabeça dele, por eu ter passado em cotas, etc., a minha resolução é pior do que o de aluno que passou em ampla. E aí? Ele nem se dá o luxo de clicar para ver. Porque se ele clicasse para ver, ele iria ter uma outra visão. Não é que eu julgo ele de pensar assim, porque, cara, ele tá na sociedade, é natural que ele pense assim, mas ele já pensa, eu nem vou ver o conteúdo daquele cara, porque se ele não passou em ampla, o que ele vai me ensinar de humanas? Entendeu? E não é uma pessoa, mas a maioria do nicho Enem, de 90%, pensa exatamente assim. Não posso assistir o conteúdo errado do Palmeiras, porque como é que ele vai me explicar como é que faz a prova de humanas? Não, da onde? Não é ampla concorrência. Tá? 99% das vezes já pensava assim. Isso aí é escrachado. Se tu pesquisar o meu nome em qualquer post de Twitter, de Reddit, coisas assim, é sempre a mesma justificativa. Ah, por que tu não vai ver a live do Ronaldo Palmeiras? Ah, porque ele passou nas cotas, sei lá o que e tal. É a mesma justificativa. Essa justificativa. Entendeu? Do porquê o cara não quer assistir. Mas esse é o pensamento que ele tem. Uma hora isso vai quebrar. Uma hora ele vai entender uma forma diferente. Mas você entende como perpetua? O que é então a dominação? Ele prefere muito mais perpetuar o padrão. Entendeu? Então, muitas vezes, quem vai dominar e vai ser mais assistido vai ser o aluno de ampla concorrência, que passou na USP, e que ele vai ser mais assistido, ele vai ter mais autoridade. Mesmo se eu passasse na USP,
né? Mesmo se eu entrasse na USP e tirasse a mesma nota, eu não teria a mesma visibilidade, entendeu? Poderia ter, mas ralando muito mais, né? Poderia ter, mas ralando muito mais. É esse o grande ponto, né? E a mesma coisa, galera, a mesma coisa, às vezes a gente vai pensar, tá, no quesito, aquilo que o texto diz, né, no quesito ali até mesmo de minorias, né, de mulheres, né? Porque você vai pensar muitas vezes em mulheres, cara, no quesito ali de mulheres. O quê? A Roberta com escassez mental. Como assim, Roberto? Que deveriam ter renda baixa a escola pública. Não, Roberto, tem que assistir mais aulas, Roberto. Tem que assistir mais aulas, tem que assistir mais aulas. Geralmente a galera pensa isso porque você não tem ainda a ampliação, né? É muito o contexto de tu conseguir ampliar, entender qual que é o sentido das cotas, qual que é a grande desigualdade do que vai ter, né? É o grande ponto, por exemplo, né? Às vezes a galera pode pensar igual minorias, né? Pô, existe uma diferença, tá? Existe uma diferença entre homem e mulher, cara, é fato que isso vai ter como grande diferença, entendeu? Tanto que o ponto que eu vou perguntar para vocês agora, e eu vou me colocar até nesse ponto aqui, porque daqui a pouco eu falei aqui sobre questão racial, mas eu vou além aqui nessa questão aqui, tá? Eu quero perguntar para vocês agora que estão aqui, quantas lives de mulheres você está assistindo nessa reta final pro Enem? E aí eu te pergunto, não tem nenhuma mulher fazendo live? Tá? É o ponto de dominação, entendeu? Até nesse ponto, agora você já, você cai e você fala assim, vixe, eu achei que eu tinha me livrado. Ué, não tem mulher professora de matemática? Hã? De química, biologia? E aí? E aí, muitas vezes, as que tem, às vezes, são descredibilizadas, não é? Acabam sendo, muitas vezes, descredibilizadas. Muitas vezes são colocadas tipo, eu não gosto, tal, né? Eu gosto de um pulso mais firme. Tanto que aqui dentro do conteúdo, né? Não sei se você sabe, mas 78% do meu público é feminino, tá? 78% do meu público é feminino, tá? E a maioria das mulheres, às vezes, eu já vi várias mulheres falando assim, não, eu prefiro mais um mentor, sabe? Um mentor mesmo. Cara, mas tu já tem esse pensamento e tudo mais, mas é o grande ponto, entendeu? Aí, agora eu acabei de provar para você o que é relação de dominação, entendeu? Acabei de explicar para você o que é relação de dominação, tá? Aí você vai me dizer que na oportunidade de trabalho é a mesma, né? Quando você vai pegar num cursinho, assim, aí vão contratar professores, né? O mentor é muito por identificação, né? Aí não tem, gente, tem vários mentores. Professores de redação, as professoras de redação dominam muito mais. Mas até nesse quesito de hierarquização, né? O José começou a faculdade de engenharia. Eu perguntei pro José, quantas meninas tem na faculdade de engenharia? Ele falou assim, cara, de 80 caras tem 2, entendeu? Então existe até essa divisão, assim, né, do quesito de dominação, até a profissão do homem e a profissão de mulher, quase, né? No quesito de dominação. Então, tipo, até no conteúdo, quantos professores de matemática, de física e tudo mais? Aí, professora de redação tem um monte, né? Então, até nisso é a visão que você tem que ter. E o papel do mentor como eu aqui é justamente isso, né? Até passar a visão para você. Esse é o papel do mentor, né? Você tá vendo que esse é o papel que você tem que ter, né? Os caras que estão aqui na live, as mulheres, você vai para uma universidade, já entre com esse pensamento, né? Aí vão dizer, o Renato é militante, e tal. Não, é um pensamento que tu tem que ter, cara, tá? É o pensamento ali da sociedade. No texto, a caracterização de uma minoria decorre do quê? Ó, ameaça da extinção social, as mulheres estão ameaçadas. Vai subir as mulheres, vai ter só homem no mundo. Política de incentivos estatais? Não é as políticas do incentivo, né? Reações de natureza arbitrária? Sim, relações de natureza arbitrária. O que é algo arbitrário, né? É algo que já está ali meio que pré-escolhido, algo imposto, né? Arbitrário é algo imposto já pela sociedade de dominação. Valoração das conexões simétricas? Não, elas são assimétricas. Hierarquização de origem biológica? Não é uma questão de origem biológica a valorização, mas de origem social, porque aqui envolve todo um contexto de construção social, tá? Tanto que ele diz até mesmo animais, crianças, mulheres, né? Tu dizer que existe uma hierarquia biológica, aí é justamente o contraponto. Cuidado aí, ó. Haruski marcou essa, né? Cuidado quem marcou E. Não é uma justificativa biológica, galera. É uma justificativa social do negócio, entendeu? A minoria, ela não é uma questão, ó, a existência de uma hierarquia biológica. É uma hierarquia imposta socialmente, de estratificação social, tá? Não é biológica.
Tanto que ele diz ainda crianças. Crianças envolvem homens e mulheres, né? Ele diz ainda animais são minoritários, né? Então são vários fundamentos, né? E aí ainda trouxe para você o exemplo de pardos e negros que envolve uma outra minoria que envolve tanto homens e mulheres, pardos e negros, né? Tranquilidade? Né? São relações de natureza arbitrária, relações impostas pela sociedade, né? O que seria conexões simétricas? Conexões simétricas seria algo que é igual, né? As conexões, elas são simétricas, mas as conexões, elas são assimétricas, tá? Existe uma assimetria entre as conexões, entre as valorizações. Não existe uma igualdade entre homens e mulheres, né? Tanto que a gente não busca, né? A galera busca, não tem o termo, né? Igualdade de gênero, né? Mas isso, a gente sabe que esse ponto aí, ele não é o grande ponto, né? As mulheres vão até dizer dentro desse sentido, né? A luta pelas mulheres não é uma igualdade, tá? Não tem como tratar, quer uma frase para a tua redação? A gente não tem como tratar desiguais de forma igual. Homens e mulheres não são iguais, tá? Porque quando a gente entra no discurso da igualdade, a gente entra num discurso perigoso. Porque daí, num contexto, por exemplo, de concurso militar, o homem faz 10 barras, a mulher tem que fazer 10. Mas eles não possuem a mesma força. A mulher tem que fazer 3 barras. Porque existe uma desigualdade ali. Então, esse é o grande ponto, entendeu? É o grande ponto. A igualdade aonde? Ah, mas a igualdade é você oportunizar que todos façam a prova. Tá, mas e o contexto social? Então, a palavra mais correta é o contexto de equidade, né? Então, você não vai tratar os desiguais de forma igual. A gente não busca uma igualdade, a gente busca uma equidade, tá certo? A gente tem que analisar as relações sociais. Então, aqui, a valorização de conexões simétricas é porque as relações